Minha nora organizou uma festa surpresa para o meu filho na minha própria chácara. Eu não fui convidada, ela publicou. Nossa casa, nossa festa, nossa família. Fiquei em silêncio. Às 23h, desliguei o gerador de energia. Escuridão total. Eles ouviram uma voz. 23h. Minha mão suava fria, segurando o controle remoto do gerador. Do outro lado da propriedade, eu ouvia as risadas, a música alta, o barulho de copos tilintando. Minha chácara, meu suor de 30 anos. E eu ali, escondida como uma intrusa na minha própria terra. Respirei fundo e apertei o botão. Clique. A escuridão engoliu tudo. 1 segundo de silêncio. Depois, os gritos começaram. Agudos, desesperados. O tipo de grito que sai quando você perde o chão debaixo dos pés sem aviso. Peguei o microfone conectado aos alto-falantes que instalei secretamente pelos cantos da chácara. Minha voz saiu distorcida, grave, quase irreconhecível. Esta propriedade tem dona. E ela está observando cada um de vocês. O silêncio que veio depois foi ainda mais assustador que os gritos. Consegui ouvir o som de celulares sendo ligados às pressas, luzes fracas tremulando na escuridão como vagalumes apavorados. Vocês invadiram, mentiram, roubaram. Tudo está sendo gravado. As autoridades já sabem. Então veio a correria. Tropeços, xingamentos. Alguém caiu na piscina. Outra pessoa derrubou a mesa do bolo. Era um caos delicioso. Mas como eu cheguei até aqui? Como uma mulher de 68 anos, viúva, mãe dedicada, acabou apagando as luzes da própria chácara para expulsar o próprio filho? Deixe-me voltar, porque essa história não começou naquela noite. Começou muito antes. E o que você vai ouvir vai fazer seu sangue ferver, tanto quanto fez o meu. Se você já sentiu que alguém da sua família te tratou como capacho, que usaram sua generosidade como fraqueza, então você vai entender cada palavra que vou dizer. E se você ainda não passou por isso, preste atenção, porque isso pode acontecer com qualquer um. Meu nome é Irene, e esta é a história de como quase perdi tudo que construí, e de como recuperei minha dignidade no escuro. Se você quer saber histórias reais de pessoas que se levantaram quando todos esperavam que caíssem, se inscreva no canal. Porque o que vem a seguir não é conto de fadas. É vida real, crua e sem filtro. Mas antes de contar como cheguei naquele apagão, preciso que você entenda quem eu sou. E principalmente o que aquela chácara significa. Porque não era só um pedaço de terra. Era cada gota de suor meu e do meu falecido marido transformada em raiz, tijolo, sonho. 12.000 metros quadrados em Ibiúna, interior de São Paulo. Quando falo isso, as pessoas pensam em luxo, em dinheiro fácil. Não sabem de nada. Cada centímetro daquela terra custou sangue. Meu marido Valdir era operário da construção civil. Eu, professora de escola pública. A gente não tinha berço de ouro, não. A gente tinha era força de vontade e uma teimosia bendita de não aceitar que trabalhador não pode ter seu pedacinho de paraíso. Compramos o terreno em 1987. Era mato, cobra, terra dura. Valdir passava a semana trabalhando em São Paulo e todo final de semana a gente ia para lá. Ele cavava, erguia a parede, eu carregava tijolo, preparava massa, pintava. Nossos filhos, Juliano e Vitória, cresceram vendo a gente construir aquilo com as próprias mãos. Levamos 30 anos. 30. Não foi a empreiteira que fez. Foi a gente. A casa principal tem 5 suítes, cada uma decorada com algo que encontrávamos em viagens simples pelo interior. O salão de festas foi erguido tijolo por tijolo, num verão tão quente que eu desmaiei 2 vezes. A piscina aquecida foi o sonho que realizamos quando Valdir finalmente se aposentou. O campo de futebol ele fez sozinho, porque queria ver os netos jogando bola ali um dia. A churrasqueira é gigante. Valdir dizia que tinha que caber um boi inteiro,
para quando a família toda viesse. Ele adorava receber gente. Fazia churrasco que durava o dia inteiro, tocava violão velho, contava piada ruim. A chácara era o lugar mais feliz do mundo. Até que em 2018 ele teve um infarto, fulminante. Caiu na varanda, olhando para o pôr do sol que tanto amava. Não deu tempo de despedida. Não deu tempo de nada. Fiquei viúva aos 61 anos. E de repente, aquele lugar imenso ficou vazio demais. Silencioso demais. Eu andava pelos cômodos e ouvia o eco dos meus próprios passos. Via a cadeira onde ele sentava, a caneca dele ainda guardada, o chinelo largado na porta. Pensei em vender. Juro que pensei. Mas toda vez que cogitava a ideia, era como se estivesse traindo nossa história. Então, decidi, ia manter aquilo de pé. Sozinha, se fosse preciso. Meus filhos tinham suas vidas. Juliano, o mais velho, 43 anos, advogado, sempre foi o responsável. Sério, focado, daqueles que planta para colher. Pagamos faculdade particular inteira, demos entrada no apartamento dele em Moema, ajudamos sempre que precisou. Vitória, 39 anos, médica, mais tranquila, casada com Roberto, um professor de educação física. Eles têm 2 filhos, meus netos Lucas e Mariana. Também ajudei eles financeiramente, sempre fiz questão. Porque era isso que pais faziam, né? Sacrificavam, davam, construíam pontes para que os filhos não precisassem nadar tanto quanto a gente nadou. Depois da morte do Valdir, a chácara virou meu propósito. Acordava cedo, ia até lá pelo menos 2 vezes por semana. Cuidava do jardim, limpava, organizava. Tinha uma caseira, Dona Marlene, que me ajudava, mas eu fazia questão de estar presente. Aquilo era meu vínculo com ele, minha forma de manter Valdir vivo. O IPTU sozinho era 3.200 rallies por ano. Energia, dependendo do mês, batia 800 horas. Manutenção da piscina, do campo, das árvores frutíferas, mais 1.500 horas mensais. Eu tinha minha aposentadoria de professora e a pensão do Valdir. Dava. Apertado às vezes, mas dava. Nunca reclamei, porque aquele lugar valia cada centavo. Um corretor me ofereceu 2,8 milhões de reais pela propriedade. Recusei na hora. Não era sobre dinheiro. Era sobre memória. Era sobre dignidade. Era sobre não entregar o que a gente lutou tanto para ter. Juliano até comentou na época: "Mãe, é muito dinheiro. A senhora podia vender, comprar um apartamento menor, viver tranquila." Olhei para ele e disse: "Filho, eu já vivo tranquila. Essa chácara não é peso, é raiz." Ele não insistiu, na época, mas eu devia ter percebido o brilho diferente no olho dele quando falei do valor. Devia ter percebido que alguns filhos olham para os pais e veem patrimônio antes de verem pessoas. Devia ter percebido que a mulher que ele tinha escolhido para casar via aquela chácara com olhos de quem já estava decorando, reformando, postando nas redes sociais. Mas eu não percebi, porque mãe sempre acha que conhece os filhos. Sempre acha que o amor é garantia suficiente contra a traição. E foi aí que tudo começou a desmoronar, devagar, silencioso, como cupim que come por dentro até a estrutura inteira ceder. Porque 4 anos atrás, Juliano me apresentou Fernanda. E eu, ingênua, sorri e abracei a mulher que viria me roubar tudo. Fernanda tinha 35 anos quando conheceu meu filho. Publicitária. Cabelo loiro platinado, daqueles que custam uma fortuna para manter. Unhas sempre impecáveis, gel, francesinha perfeita. Roupa de marca, bolsa de grife, salto alto até para ir na padaria. A primeira vez que ela pisou na chácara foi como se tivesse entrado num showroom. Não olhava as árvores que plantamos, olhava o potencial, não via história, via Instagram. "Que espaço incrível, sogra!" ela disse com aquele entusiasmo que parecia ensaiado. "Dá para fazer tanta coisa aqui, eventos, casamentos, festas temáticas." Eu sorri, educada. "A gente usa para a família mesmo, é nosso cantinho de paz." Ela deu risadinha. "Paz é bom,
Mas um lugar desses parado é desperdício, né? Valdir sempre dizia que eu tinha um sexto sentido para gente falsa. Aquele dia, meu estômago embrulhou, mas eu empurrei a sensação para baixo do tapete. Afinal, meu filho estava apaixonado. E que mãe quer estragar a felicidade do filho? O casamento foi grande, caro. Fernanda fez questão de cada detalhe ser perfeito. A cerimônia foi numa fazenda em Itu, buffet de 85 mil réis, decoração que mais parecia capa de revista. Juliano pagou metade. Eu ajudei com 30 mil. Os pais dela, empresários de Campinas, cobriram o resto. Durante a festa, Fernanda me puxou de canto. Sorriso branco, perfume caro demais. Sogra, obrigada por tudo. A senhora é uma mãe incrível. Pausa calculada. Sabe, eu e o Juliano estávamos conversando. Quando a gente tiver filhos, ia ser lindo eles crescerem indo pra chácara todo fim de semana. Tipo, criar memórias, sabe? Meu coração aqueceu. Claro, filha, a chácara é da família. Ela apertou minha mão, forte demais. Exatamente, da família. Na época achei aquilo carinhoso. Hoje vejo que era reivindicação. Os primeiros meses foram tranquilos. Eles vinham aos domingos. Fernanda tirava 1000 fotos, postava tudo, sempre marcando localização, sempre com legendas tipo Nosso Refúgio ou Família é Tudo. Eu até achava bonitinho, mas então começaram as sugestões. Sogra, por que a senhora não muda a cor da fachada? Esse bege tá meio anos 90. Essa churrasqueira é tão grande, mas tá meio antiga, né? Uma de inox ficaria linda. Aquele quarto de hóspedes poderia ser um escritório. O Juliano trabalha tanto, ia ser perfeito. Eu desconversava. Dizia que gostava das coisas como estavam, que aquela casa tinha a cara do Valdir e a minha. Fernanda sorria. Mas o sorriso nunca chegava nos olhos. Um dia, ela chegou com uma decoradora, sem avisar. Surpresa, sogra! Contratei a Cíntia aqui para dar umas ideias de modernização, só para dar uma repaginada, sabe? Valorizar o espaço. Eu travei. Fernanda, eu não pedi isso. Eu sei, é presente meu. A senhora merece viver num lugar atualizado. A decoradora começou a medir, anotar, sugerir demolições. Demolições. Na minha casa. Respirei fundo. Moça, obrigada, mas não vai ser necessário. Fernanda, preciso falar com você. A levei para a varanda, longe da decoradora. Filha, eu agradeço a intenção, mas essa casa não precisa de repaginada. Ela é perfeita como está. Cada canto tem memória. Eu não vou mudar isso. Fernanda cruzou os braços. Postura mudou. Tá, sogra. Mas a senhora não acha que é apego demais? Tipo, o Valdir já se foi. A vida continua. Senti uma facada no peito. Fernanda, nunca mais fale do meu marido desse jeito. Ela revirou os olhos. Pela primeira vez, vi quem ela realmente era. Nossa, desculpa. Não quis ofender. É só que a senhora é muito fechada para mudanças. Isso não é saudável. Juliano apareceu nessa hora. Tudo bem aqui? Fernanda se transformou. Voz melosa, olhos marejados. Tá sim, amor. Só tentei ajudar sua mãe e ela ficou brava comigo. Olhei para o meu filho, esperando que ele me defendesse. Que dissesse que entendia, que aquela casa era sagrada, mas ele suspirou, cansado, como se eu fosse o problema. Mãe, a Fê só estava tentando ajudar. Não precisa ser tão rígida. Rígida. Eu, que construí aquilo com as próprias mãos. Eles foram embora mais cedo naquele dia. Fernanda nem se despediu. Fiquei sozinha na varanda, olhando o pôr do sol. O mesmo que Valdir olhava. E pela primeira vez desde que ele morreu, me senti completamente sozinha. Porque percebi que a ameaça não vinha de fora. Vinha de dentro da própria família. Dona Marlene, a caseira, trouxe um café. Sentou do meu lado. Dona Irene, aquela moça não é gente boa. Fica medindo tudo com os olhos. Outro dia perguntou quanto vale a propriedade.
Meu sangue gelou. Tem certeza? Absoluta. Falei que não sabia, mas ela insistiu. Agradeci o café, mas não consegui beber. O nó na garganta era grande demais. Naquela noite, sozinha no meu apartamento em São Paulo, olhei fotos antigas. Eu e Valdir novos, sujos de cimento, sorrindo. Juliano bebê nos braços dele. Vitória aprendendo a andar no gramado que ainda nem existia direito. Será que eu estava sendo paranoica? Será que era só ciúme de sogra? Mas algo dentro de mim, aquele sexto sentido que Valdir tanto valorizava, gritava: cuidado. Fernanda não queria ajudar, ela queria conquistar. E o pior, meu filho não estava vendo. Ou pior ainda, estava vendo e escolhendo ela. 6 meses depois daquele episódio com a decoradora, as coisas pareciam ter voltado ao normal. Fernanda estava mais quieta. Juliano vinha me visitar sozinho de vez em quando. Eu respirei aliviada. Pensei que tinha sido exagero meu mesmo. Que idiota eu fui. Numa quarta-feira de tarde, Juliano apareceu na chácara sem avisar. Isso era estranho. Ele sempre ligava antes. Trabalho de advogado é corrido. Ele não tinha costume de fazer visita surpresa no meio da semana. Estava sentada na varanda, tomando chimarrão, quando ouvi o carro dele na entrada. Levantei animada. Filho, que surpresa boa! Ele desceu do carro devagar, mãos nos bolsos, aquela postura de quem ensaiou uma conversa difícil. Oi, mãe, posso sentar? Claro. Quer um café? Fiz bolo de fubá hoje. Não, obrigado. Ele sentou, mas não me olhava nos olhos. Mãe, eu preciso conversar com a senhora sobre uma coisa séria. Meu coração disparou. Doença? Divórcio? Dinheiro? Fala, filho. Me preocupou agora. Ele respirou fundo. É sobre a chácara. Silêncio. A Fernanda e eu estávamos pensando: a senhora passa a maior parte do tempo no apartamento em São Paulo, né? Vem pra cá no máximo 2, 3 vezes por semana. O lugar fica vazio. É muito grande para uma pessoa só. Já não gostei do rumo. Juliano, eu cuido muito bem daqui. Dona Marlene me ajuda, tá tudo em ordem. Eu sei, mãe, não é isso. Pausa. A gente pensou em fazer uma escritura de usufruto. A senhora continua sendo dona. Legalmente tudo fica no seu nome. Mas a gente assume os cuidados, a manutenção, pode usar nos finais de semana. Seria bom para todo mundo. Usufruto. A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Juliano, você tá me pedindo para entregar o uso da minha casa? Não é entregar, mãe. É compartilhar. A senhora não usa tanto assim mesmo. Quem disse que eu não uso? Ele suspirou impaciente. Mãe, seja sincera. A senhora vem aqui, fica algumas horas, volta para São Paulo. Isso aqui fica parado a semana inteira. É desperdício. A gente podia otimizar, fazer eventos, até alugar eventualmente para cobrir os custos. Alugar? Levantei da cadeira. Você quer alugar a casa que seu pai construiu com as próprias mãos? Não precisa ser dramática. Dramática. Ele me chamou de dramática. Juliano, essa chácara não é investimento, é vida. É cada final de semana que seu pai passou aqui em vez de descansar. É cada tijolo que eu carreguei grávida de você. É onde as cinzas dele estão espalhadas debaixo daquela jabuticabeira. Ele ficou vermelho. Mãe, justamente por isso, a senhora tá presa no passado. O pai já morreu. A vida continua. A gente precisa ser prático. Prático. Quem te ensinou a falar assim? Foi ela, né? Não mistura a Fernanda nisso. Ela tá no meio. Aposto que foi ela quem botou essa ideia na sua cabeça. Juliano se levantou, nervoso. A Fernanda só quer o melhor para nossa família. Diferente da senhora, que prefere deixar esse lugar morrer do que permitir que a gente faça algo produtivo com ele. A palavra morrer cortou o ar como navalha. Fiquei em silêncio, olhando para o meu filho, para o homem que eu gerei, amamentei, ensinei a andar, a ler, a ser gente de bem. E vi um estranho na frente de mim. Juliano, você realmente acha que eu tô deixando esse lugar morrer? Ele desviou o olhar. Acho que a senhora tá muito apegada a coisas materiais, e isso não é saudável.
apegada a coisas materiais. 30 anos de suor viraram apego. Sai da minha casa, ele piscou, confuso. Mãe, eu disse, sai da minha casa. A senhora está exagerando. Agora, Juliano. Ele pegou a chave do carro irritado. Tá bom, vou embora. Mas quando a senhora cair na real e perceber que eu tô certo, a gente conversa de novo. Entrou no carro. Bateu a porta. Saiu em alta velocidade, levantando poeira na estrada de chão. Fiquei parada na varanda, tremendo, não de medo, de raiva. Dona Marlene apareceu com um copo d'água. Dona Irene, respira. Isso não faz bem pro coração. Bebi a água num gole só. Marlene, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei na criação dele? Ela segurou minha mão. Calejada, quente, real. A senhora não errou, mas aquela mulher tem lábia, e homem apaixonado é cego e surdo. Naquela noite, voltei pro apartamento em São Paulo de coração partido. Liguei pra Vitória, contei tudo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, baixinho, Mãe, eu preciso te contar uma coisa. A Fernanda criou um grupo de WhatsApp. Ela, o Juliano, eu e o Roberto, chamado Família Lovato, Planejamento. Meu sangue gelou. Planejamento de quê? Da chácara, mãe. Ela tá tentando convencer todo mundo que a senhora não tem mais condições de cuidar sozinha, que a gente precisa assumir a gestão. As palavras dela, não minhas. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. E você? Você concorda com isso? Eu não, mãe. Eu falei que é absurdo, que a senhora é lúcida, saudável, dona do seu nariz. Mas o Juliano... Mãe, o Juliano tá do lado dela. Desliguei o telefone. Sentei no sofá. E pela primeira vez em 7 anos, desde a morte do Valdir, chorei de desespero. Porque percebi que não era só sobre a chácara. Era sobre controle. Era sobre eles decidirem meu futuro sem me consultar. Era sobre me transformarem numa velha incapaz, descartável, só para justificar o roubo. E o pior, meu próprio filho estava liderando isso. Passei a noite inteira acordada, olhando para o teto, pensando naquele grupo de WhatsApp que existia sem eu saber, planejando minha vida, minha propriedade, meu futuro, como se eu não existisse. Na manhã seguinte, Vitória me ligou cedo. Mãe, vou te adicionar no grupo. A senhora precisa ver o que está acontecendo. Filha, eu não sei se quero. Mãe, a senhora precisa ver. Alguns minutos depois, apareceu a notificação. Vitória adicionou você ao grupo Família Lovato, Planejamento. Abri. 47 mensagens não lidas. Comecei a ler. E cada palavra era uma facada. Fernanda, 3 dias atrás. Gente, precisamos conversar sério sobre a situação da Irene. Ela não tá conseguindo mais cuidar da chácara sozinha. O lugar tá caindo aos pedaços. Caindo aos pedaços? Eu tinha acabado de pintar a cerca externa. Juliano. Verdade. Conversei com ela ontem. Tentei sugerir o usufruto. Ela surtou. Ficou histérica. Histérica. Ele me chamou de histérica por defender o que é meu. Fernanda. Amor, é normal. Idosos ficam muito apegados. Às vezes perdem a noção da realidade. A gente precisa agir pelo bem dela, mesmo que ela não entenda agora. Idosos. Perdem a noção da realidade. Minha mão tremia, segurando o celular. Roberto, marido da Vitória. Gente, com todo respeito, mas não seria o caso de conversar com a Irene, não sobre ela? Fernanda. Roberto, eu entendo seu ponto. Mas você não conhece sua sogra tanto quanto a gente. Ela é teimosa. Se a gente não tomar as rédeas, ela vai acabar perdendo tudo. Já pensou se ela cai, se machuca lá sozinha? Quem vai ser responsabilizado? Nós. Teimosa. Essa palavra de novo. Juliano. A Fê tem razão. Minha mãe sempre foi difícil de lidar quando contrariada. A gente precisa pensar estrategicamente. Estrategicamente. Meu filho estava planejando contra mim.
Fernanda. Pessoal, aqui vai minha sugestão. A gente assume a gestão da chácara. Podemos até criar uma renda extra, alugando para eventos. Dividimos o lucro com a Irene, ela continua indo lá quando quiser, mas a gente controla. Evita que ela faça besteira. Besteira. Cuidar do que é meu era besteira. Juliano. Gostei, mas ela precisa assinar a escritura de usufruto. Como a gente convence? Fernanda. Deixa comigo. Vou falar com uma advogada amiga minha. Tem umas brechas legais quando a pessoa é idosa e mora sozinha. A gente pode alegar incapacidade de gestão patrimonial. Incapacidade de gestão patrimonial. Eles queriam me declarar incapaz. Vitória. Gente, vocês estão ouvindo o que estão falando? Minha mãe tem 68 anos, não 98. Ela é professora aposentada, viúva, saudável. Vocês não podem fazer isso com ela. Fernanda. Vitória, ninguém tá fazendo nada de mal. É proteção. Um dia você vai entender. Vitória. Proteção é respeitar a autonomia dela. Juliano. Para. Você sempre foi a queridinha da mamãe. Não consegue ver as coisas de forma racional. A gente tem que agir. Queridinha da mamãe. Como se amor de mãe fosse favoritismo. Continuei lendo. Tinha mensagens sobre quanto valia cada parte da chácara. Sobre quanto poderiam cobrar por aluguel de eventos. Sobre reformas que fariam. Sobre como convenceriam advogados. Sobre como me afastariam da minha própria casa. Parei de ler quando cheguei numa mensagem da Fernanda de 2 dias atrás. Fernanda. Pessoal, consegui uma cópia da chave da chácara com o chaveiro do bairro. Falei que a Irene tinha autorizado. Agora a gente tem acesso quando precisar. O emoji piscando. Cúmplice. Criminoso. Ela tinha roubado a chave da minha casa. Liguei pro chaveiro imediatamente. Seu Ademar, a senhora que se chama Fernanda pegou cópia das minhas chaves? Silêncio constrangido. Dona Irene. Ela disse que a senhora tinha pedido... Eu achei que... O senhor deu cópia das chaves da minha casa sem confirmar comigo? Me desculpe, Dona Irene. Ela parecia tão certa, disse que era nora da senhora. Desliguei. Respirei fundo. E tomei a primeira decisão estratégica. Não ia reagir com emoção. Ia reagir com inteligência. Liguei para uma chaveiro diferente. Troquei todas as fechaduras da chácara naquele mesmo dia. Gastei 400 em fechaduras de alta segurança, com chaves que não podem ser copiadas sem documento. Não avisei ninguém. Instalei 3 câmeras de segurança escondidas. Uma na entrada, uma na churrasqueira, uma no salão de festas. Eram discretas, sem LED, ligadas direto no meu celular. Dona Marlene me ajudou. Dona Irene, a senhora tá fazendo certo. Esse povo não presta. Voltei pro grupo do WhatsApp. Não escrevi nada, só observei. Fernanda continuava planejando. Juliano concordando. Roberto e Vitória tentando argumentar, mas sendo ignorados. Até que veio a mensagem que mudou tudo. Fernanda. Gente, decidido. Semana que vem a gente vai lá, conversa com a Irene de forma firme. E se ela não aceitar, a gente entra com pedido judicial. Tenho uma advogada que pode acelerar o processo. Juliano. Concordo. Chega de esperar ela ter bom senso. Bom senso. Olhei para aquela tela. Pro nome do meu filho. Pro nome daquela mulher. E percebi que chorar não ia resolver. Gritar não ia resolver. Implorar não ia resolver. Porque quando alguém decide que você não importa, nenhum argumento emocional funciona. Precisava de estratégia. Precisava de provas. Precisava de um plano. Peguei o telefone. Liguei para um advogado que uma amiga tinha recomendado. Dr. Heitor Mendes. Especialista em direito de família e propriedade. Marquei reunião para a tarde daquele mesmo dia. Quando desliguei, olhei pela janela do apartamento. O céu estava fechado. Ia chover. Mas dentro de mim, pela primeira vez em semanas, senti algo diferente do desespero. Senti determinação. Porque eu tinha construído aquela chácara. Eu tinha suado, sangrado, chorado por aquela terra. E ninguém ia tirar ela de mim enquanto eu tivesse força para lutar.
Nem mesmo meu próprio filho. Dr. Heitor Mendes tinha uns 55 anos, cabelo grisalho, óculos de armação discreta. O escritório dele ficava num prédio antigo na Liberdade, daqueles com elevador de grade que range. Nada pomposo. Mas a forma como ele me recebeu, olhando nos olhos, apertando minha mão com firmeza, me fez sentir que tinha escolhido certo. Dona Irene, sente-se, me conte tudo. E eu contei. Mostrei as mensagens do grupo. Mostrei o comprovante da troca de fechaduras. Contei sobre a chave roubada, sobre as sugestões de usufruto, sobre a conversa do Juliano. Ele anotava tudo, pausado, sem me interromper. Quando terminei, ele tirou os óculos e me olhou com uma seriedade que me arrepiou. Dona Irene, a senhora tem um caso fortíssimo. O que estão fazendo é assédio patrimonial. É crime. A invasão de propriedade, a cópia não autorizada de chaves, as tentativas de coação psicológica, tudo isso é passível de processo. Meu coração acelerou. Eu posso processar meu próprio filho? Pode. E, sinceramente, deveria. Mas... Ele fez uma pausa. A senhora quer realmente ir por esse caminho? Processo contra filho vira guerra eterna. Balancei a cabeça. Eu não quero guerra. Eu só quero que me deixem em paz. Então sugiro o seguinte: a gente monta um dossiê completo. Prints, gravações, testemunhas. Mantém como carta na manga. Se tentarem qualquer coisa judicial contra a senhora, a gente contra-ataca com tudo. Mas primeiro, vamos esperar o próximo movimento deles. Esperar? Mas eles vão continuar. Exatamente. E a gente vai documentar cada passo. Quanto mais corda a gente dá, mais eles se enforcam sozinhos. Saí do escritório com um nó no estômago. Mas também com um plano. 3 dias depois, num sábado de manhã, recebi um alerta no celular. As câmeras da chácara detectaram movimento. Abri o aplicativo. E gelei. Fernanda e Juliano estavam lá. Na minha chácara. Sem autorização. Sem aviso. Ela tinha tentado usar a chave antiga. Não funcionou. Então, arrombaram. Vi nas imagens. Juliano forçou a janela da cozinha até a tranca ceder. Invasão de propriedade. Filmada. Mas eu não liguei para a polícia. Ainda não. Porque queria ver até onde iam. Assisti tudo pelo celular. Fernanda andando pela casa como se fosse dona. Abrindo armários, medindo espaços, tirando fotos. Amor, olha esse salão. Dá para colocar umas 80 pessoas fácil. A gente cobra R$ 5.000 o aluguel para a festa. Em 2 meses paga a reforma. Juliano, vagando pelos cômodos, olhando as coisas. Parando na frente da foto do pai dele na parede. Ficou ali uns segundos. Achei que fosse sentir alguma coisa. Mas só balançou a cabeça e seguiu Fernanda. Eles foram até a churrasqueira. Fernanda reclamando que estava velha, feia, antiquada. A gente reforma tudo. Inox, moderna, iluminação de LED. Fica um arraso. E minha mãe, ela nunca vai aceitar. Fernanda deu de ombros. Então a gente não pede permissão. Faz e pronto. Depois ela acostuma. Faz e pronto. Como se eu fosse decoração. Algo a ser contornado. Ficaram lá umas 2 horas. Quando foram embora, deixaram a janela arrombada. Nem se preocuparam em fechar direito. Liguei imediatamente para o Dr. Heitor. Mandei os vídeos. Perfeito, Dona Irene. Agora a gente tem invasão filmada. Mas segura a onda. Vamos deixar eles se sentirem seguros. Mas eles arrombaram minha casa. Eu sei, e isso vai custar caro para eles, mas no momento certo. Confiei nele, porque não tinha muita escolha. Chamei um marceneiro para consertar a janela. Reforçamos com tranca interna. Gastei mais 450. Dona Marlene estava furiosa. Dona Irene, isso é um absurdo. Como um filho faz isso com a própria mãe? Eu não tinha resposta. Porque não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. 2 dias depois, recebi mensagem da Vitória. Mãe, prepare o coração.
A Fernanda tá planejando uma festa surpresa pro Juliano, no aniversário dele, na chácara. Ela não vai te convidar. Li a mensagem 3 vezes, achando que tinha entendido errado. Como assim não vai me convidar? É aniversário do meu filho, na minha chácara. Eu sei, mãe. Eu falei isso pra ela. Sabe o que ela respondeu? Que a senhora ia causar, que ia estragar o clima. Que era melhor comemorar só com quem realmente importa pra ele. Quem realmente importa. A mãe que pariu, criou, pagou faculdade, deu entrada em apartamento, não importava. Quando é? Dia 15, daqui a 10 dias. E o Juliano sabe que eu não vou ser convidada? Silêncio do outro lado. Vitória, responde. Ele concorda com ela, mãe. Disse que seria menos complicado sem a senhora lá. Menos complicado. Desliguei o telefone. Sentei na cama. E tive que segurar na cabeceira para não desmaiar. Porque dói. Dói de um jeito que nem palavras explicam quando seu filho te apaga. Te exclui. Te trata como estorvo. Chorei. Chorei até a garganta doer. Mas depois sequei as lágrimas. Abri o laptop. E comecei a planejar. Porque se eles iam fazer uma festa na minha chácara sem me convidar, eu ia estar lá do mesmo jeito. Só que eles não iam gostar nada da minha presença. Liguei pro Dr. Heitor. Doutor, mudança de planos. Eles vão invadir minha propriedade de novo, dia 15, com dezenas de testemunhas, e dessa vez eu vou estar lá. Ele riu do outro lado da linha. Dona Irene, o que a senhora está planejando? Justiça, 15 de agosto, aniversário do Juliano, 43 anos. Acordei às 6 da manhã. Não consegui dormir direito a noite toda. Fiquei revirando na cama, pensando em todos os aniversários anteriores. Quando ele era pequeno, eu acordava cedo para encher a casa de balões. Fazia bolo de cenoura com cobertura de chocolate, o preferido dele. Cantávamos parabéns em família, Valdir tocava violão desafinado, a gente ria. Esse ano, eu nem sabia se meu filho ia lembrar que eu existo. Levantei, fui até a cozinha. Preparei o tal bolo de cenoura. Não sei por quê. Talvez por costume, talvez por desespero. Enquanto batia a massa, chorava quieta. As lágrimas caindo dentro da tigela, misturadas com ovo e óleo. Assei, fiz a cobertura, deixei esfriar. Peguei o presente que tinha comprado semanas antes. Uma jaqueta de couro legítimo, daquelas que ele sempre comentava que queria. R$ 1.200. Embrulhei com papel craft, laço de juta, do jeito que ele gostava. Às 10 da manhã, liguei pro celular dele. Chamou. Caixa postal. Oi, é o Juliano. Deixe seu recado. Filho, é a mãe. Feliz aniversário. Te amo muito. Quando puder, me liga. Desliguei. Mão tremendo. Esperei. 1 hora, 2 horas. Mandei mensagem no WhatsApp. Feliz aniversário, meu filho. Que Deus te abençoe sempre. Fiz seu bolo favorito. Posso levar aí pra gente comemorar? 2 marcações azuis. Visualizado às 11h34. Nenhuma resposta. Meio-dia. Nada. 13 horas. Nada. 14 horas. O telefone tocou. Era Vitória. Voz chorosa. Mãe, fala, filha. Eu não sabia como te contar antes. Achei que talvez eles mudassem de ideia, que o Juliano cairia em si, mas... Ela soluçou. Mãe, a festa tá acontecendo. Agora. Na chácara. Eu já sabia. Mas ouvir em voz alta doeu diferente. Tem muita gente? Mais de 50 pessoas, mãe. Decoração cara, buffet, música ao vivo. A Fernanda contratou tudo. Postou nos stories do Instagram convidando todo mundo. E o seu irmão? Silêncio pesado. Ele tá feliz, mãe. Sorrindo, tirando foto, recebendo parabéns. Como se não faltasse ninguém. Como se eu não faltasse. Obrigada por me contar, filha. Mãe, eu tentei. Eu juro que tentei falar com ele. Mas ele disse que era melhor assim, que a senhora ia ficar desconfortável, que... Tá tudo bem, Vitória. Eu sei que você tentou. Desliguei, respirei fundo e fiz o que tinha que fazer. Abri o Instagram da Fernanda,
Lá estava, stories aos montes, bumerangue de taças tilintando. Foto do bolo de 3 andares, decorado com papel ouro comestível. Vídeo do Juliano soprando velhinhas enquanto todo mundo cantava parabéns. E então, a foto que partiu meu coração em 1000 pedaços. Juliano e Fernanda abraçados na varanda da chácara. A minha varanda, com a jabuticabeira que eu e Valdir plantamos no fundo. Piscina iluminada, luzes de LED penduradas nas árvores. A legenda: nossa casa, nossa festa, nossa família. Feliz aniversário pro amor da minha vida. Aqui, no nosso refúgio, cercados de quem realmente importa. Gratidão por essa vida abençoada e por esse lugar que é nosso porto seguro. Vida plena. Família abençoada. Nosso lar. Nossa casa. Nosso refúgio. Nosso porto seguro. 150 curtidas em meia hora. Comentários elogiando. Que lugar incrível, Fê. Casal abençoado demais. Chácara dos sonhos. Quero uma assim. Vocês merecem tudo de melhor. Ninguém perguntou pela mãe do aniversariante. Rolei os stories. Tinha mais. Vídeo dos convidados na piscina. Churrasco na churrasqueira que Valdir construiu. Gente dançando no salão que a gente ergueu tijolo por tijolo. E em nenhum momento, nenhuma foto, nenhuma menção, eu existia. Era como se eu nunca tivesse feito parte daquela história. Sentei no chão da sala, com o bolo de cenoura ainda na mesa da cozinha, com o presente embrulhado no sofá, e chorei. Chorei de uma forma que não chorava desde o enterro do Valdir. Porque você pode se preparar para muita coisa na vida. Para doença, para morte, para perda financeira. Mas ninguém te prepara para ser apagada pelo próprio filho. Ninguém te ensina como sobreviver quando a pessoa que você gerou decide que você não merece nem uma ligação no aniversário dele. Dona Marlene me ligou umas 18 horas, voz baixa, como se estivesse escondida. Dona Irene, tá um absurdo aqui. Bebida pra todo lado, gente que eu nunca vi, música alta. A Fernanda tá mandando em tudo como se fosse dona. E o pior... Fala, Marlene. Ela mostrou a casa pra todo mundo, falando que é dela, que vocês passaram pra ela e pro Juliano. Que vocês moram em São Paulo e não usam mais. Dona Irene, ela tá mentindo pra todo mundo. Fechei os olhos. Respirei. Marlene, vai pra casa. Sai daí antes que fique tarde. Amanhã a gente conversa. Mas Dona Irene, confia em mim. Vai. Desliguei. Peguei o celular. Abri as câmeras de segurança que tinha instalado e assisti. Cada segundo, cada risada, cada brinde. Vi meu filho feliz, rodeado de gente, recebendo abraços, presentes, atenção. E nenhuma vez ele pareceu lembrar de mim. Naquela noite, não comi, não dormi. Fiquei sentada na sala escura, olhando pela janela. E tomei a decisão mais difícil que uma mãe pode tomar. Ia dar um basta. Não com gritos, não com choro, não com súplica, com consequência. Porque amor sem limite vira desrespeito. E perdão sem justiça vira permissão para machucar de novo. Meu filho tinha escolhido. Tinha escolhido ela. Tinha escolhido mentira. Tinha escolhido me apagar. Então eu ia ensinar para ele uma lição que eu devia ter ensinado há muito tempo. Que mãe não é capacho, que generosidade não é fraqueza e que toda ação tem sua reação. Peguei o telefone, mandei mensagem pro Dr. Heitor. Doutor, quero processar. Invasão de propriedade, uso indevido, danos morais. Quero tudo documentado e protocolado segunda-feira. A resposta veio em segundos. Às suas ordens, Dona Irene. Vamos fazer justiça. Desliguei o celular e pela primeira vez em semanas dormi em paz. Porque guerra tinha sido declarada. E dessa vez eu ia vencer. Segunda-feira de manhã. Acordei diferente. Não tinha mais aquele peso no peito, não tinha mais vontade de chorar. Tinha clareza. Tomei banho demorado, me arrumei, passei batom. Coloquei a blusa azul marinho que o Valdir sempre dizia que me deixava mais forte. E fui direto pro escritório do Dr. Heitor.
Cheguei às 9 em ponto. Ele já estava me esperando com café passado e uma pasta cheia de documentos. Dona Irene, revisando tudo que a senhora me passou, aqui está o que temos. Ele abriu a pasta. Invasão de propriedade documentada em vídeo, 2 vezes. Arrombamento de janela. Uso indevido da propriedade sem autorização. Cópia não autorizada de chaves. Tentativa de coação psicológica via grupo de WhatsApp. Calúnia pública, alegando que a senhora é incapaz de gerir seu patrimônio. Ouvi cada palavra, anotando mentalmente. Quanto isso pode dar de indenização? Ele tirou os óculos. Numa ação judicial, entre 50 mil e 100 mil de danos morais, fora devolução de eventuais lucros obtidos com o uso da propriedade e custos de reparos. Mas Dona Irene... Ele se inclinou para frente. Processo é guerra longa, desgastante. A senhora realmente quer isso? Fiquei em silêncio alguns segundos, pensando. Doutor, eu não quero destruir meu filho, mas preciso que ele entenda que o que fez foi errado, gravemente errado. Quero que ele sinta na pele as consequências. Doutor... Heitor sorriu de canto. Então vamos fazer diferente. Vamos montar um dossiê completo. Protocolamos na justiça como carta precatória. Fica arquivado, pronto para ser acionado. Enquanto isso, a senhora prepara uma, digamos, lição prática. Que tipo de lição? A senhora me disse que eles planejam fazer outra festa na chácara, certo? Pela conversa no WhatsApp que vi, eles se sentiram donos. Vão repetir. Eu não tinha pensado nisso, mas fazia sentido. Se fizeram uma vez e deu certo, fariam de novo. E o que eu faço? Deixa acontecer. Documenta tudo. E quando estiverem lá, bem no meio da festa, com testemunhas, a senhora aparece, como dona, e deixa muito claro que aquilo é sua propriedade, na frente de todo mundo. Meu coração acelerou. Mas isso não vai ser perigoso? Constrangedor demais? Exatamente. Constrangimento público é uma das consequências mais eficazes, porque não dói no bolso só, dói na imagem. E pra gente como a Fernanda, que vive de aparências, isso é devastador. Gostei da ideia, mas tinha um problema. E se eles me expulsarem? É minha casa, mas são 50 pessoas contra mim. Dr. Heitor se levantou, foi até o arquivo, voltou com um papel. Por isso a senhora vai fazer o seguinte. Registra um boletim de ocorrência prévio. Alega que já houve invasões anteriores, que teme novas invasões, e que qualquer evento não autorizado na propriedade será considerado crime. Com isso, a senhora tem respaldo legal para chamar a polícia a qualquer momento. Registrei o BO naquela mesma tarde. Delegacia da região de Ibiúna. O delegado, um senhor de uns 50 anos, ficou indignado quando contei a história. Senhora, isso é caso de polícia mesmo. Se acontecer de novo, liga pra gente. A viatura vai até lá. Saí da delegacia com o protocolo na mão e com um plano se formando na cabeça. Mas eu não queria só constranger, queria impacto. Queria que eles sentissem o que eu senti. Abandono, medo, impotência. Foi aí que tive a ideia. Voltei para a chácara naquela semana. Dona Marlene estava lá, limpando a bagunça que ainda restava da festa. Marlene, preciso da sua ajuda numa coisa. Pode falar, Dona Irene. Você sabe onde fica o gerador de energia? Ela franziu a testa. Sei. Fica ali nos fundos, perto do depósito. Por quê? Quero instalar um controle remoto nele, daqueles que desliga à distância. Ela arregalou os olhos. Depois sorriu. Dona Irene, a senhora está planejando o que eu estou pensando? Depende. O que você está pensando? Apagar a luz no meio da próxima festinha deles. Sorri de volta. Exatamente. Chamei um eletricista de confiança, seu Jacinto, que trabalha na região há 30 anos. Expliquei a situação de forma resumida. Ele, indignado, instalou um sistema de controle remoto via aplicativo no celular. Custou R$ 1.800, mas valeu cada centavo. Dona Irene, agora a senhora controla o gerador daqui de São Paulo se quiser. Liga e desliga pelo celular. Segurança máxima. Testamos. Funcionou perfeitamente.
Mas ainda faltava algo. Impacto emocional. Algo que marcasse. Foi quando lembrei das caixas de som que Valdir tinha instalado anos atrás para tocar música ambiente. Estavam espalhadas pela área externa. Churrasqueira, piscina, salão. Chamei um técnico de som. Expliquei que queria conectar as caixas a um sistema que eu pudesse controlar remotamente. Ele achou estranho, mas fez o serviço. Mais 2.200 roles. Agora eu tinha controle total, energia e som. Gravei uma mensagem, com voz distorcida, grave, usando um aplicativo de modificação de áudio. Esta propriedade tem dona, e ela está observando cada um de vocês. Vocês invadiram, mentiram, roubaram. Tudo está sendo gravado. As autoridades já foram notificadas. Saiam, agora. Salvei no celular. Testei o volume. Perfeito. Assustador até para mim. Marlene ouviu e deu risada nervosa. Dona Irene, se eu fosse invasor e ouvisse isso no escuro, saia correndo. É exatamente esse o objetivo. Instalei também câmeras adicionais. Agora tinha 6, cobrindo todos os ângulos. Qualidade HD, gravação em nuvem. Gastei, no total, quase 7.000 rios em preparativos. Dinheiro que doía tirar da poupança. Mas era investimento, em dignidade. Vitória me ligou na quarta-feira seguinte. Mãe. A Fernanda tá organizando outra festa, churrasco, fim de semana que vem, pros amigos dela. Meu coração disparou. Tem certeza? Absoluta. Vi no grupo. Ela falou que, agora que tomaram posse, vão usar sempre que quiserem. Tomaram posse. Vitória, não tenta impedir, deixa acontecer. Mãe, a senhora não vai fazer nada? Sorri sozinha. Vou, mas no meu tempo. Desliguei. Abri o calendário. Marquei a data. Sábado. Dali a 5 dias. 5 dias para esperar. 5 dias para preparar. 5 dias para eles se sentirem donos. E então, no auge da festa, quando estivessem rindo, bebendo, comemorando em cima do meu suor, eu ia aparecer, do jeito que eles não esperavam. No escuro. Sábado chegou. Acordei às 6 da manhã com o estômago embrulhado. Não era nervosismo. Era expectativa. Aquela sensação de quando você sabe que algo grande vai acontecer e não tem mais volta. Tomei café calma. Pão na chapa, café preto, mamão. Precisava manter a cabeça no lugar. Emocional descontrolado estraga plano. Vitória me ligou às 9. Mãe, eles já estão indo para a chácara. A Fernanda alugou uma van para levar o pessoal. Postou nos stories. Dia de churrascão na nossa chácara com os melhores amigos. Mãe, eu tô com um aperto no peito. Fica tranquila, filha. Hoje as coisas vão mudar. O que a senhora vai fazer? Justiça. Desliguei antes que ela perguntasse mais, porque quanto menos gente soubesse, melhor. Peguei o carro às 10 da manhã. Dirigi até Ibiúna. 1h40 de estrada. Coloquei música clássica no rádio. Precisava manter a calma. Cheguei na chácara às 11h45. Não entrei pela porteira principal. Entrei por um acesso secundário que só eu e Valdir conhecíamos, nos fundos da propriedade. Uma estradinha de terra que dá numa casinha de hóspedes antiga, escondida entre árvores. Ninguém mais lembrava que ela existia. Estacionei lá, entrei na casinha. Cheiro de mofo, poeira, mas tinha uma janela perfeita com visão para a área da festa. Abri o celular, acessei as câmeras. Eles já estavam lá. Contei pelo menos 60 pessoas. Churrasqueira acesa fumegando. Mesas arrumadas com toalha xadrez vermelha. Caixas de cerveja empilhadas. Caixa de som tocando sertanejo alto. Fernanda estava com um vestido branco, chapéu de palha, óculos escuros grandes, posando para foto. Juliano ao lado dela, de bermuda e camisa polo, sorrindo largo. Vi pelo vídeo ela recebendo os convidados. Gente, sejam bem-vindos à nossa chácara. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Nossa chácara, a casa é de vocês. Uma mulher loira de biquíni comentou: Fernanda, que lugar absurdo! Você tem sorte demais, menina. Fernanda jogou o cabelo pro lado.
Sorte não, querida. Conquista. A gente batalhou muito para ter isso aqui. Batalhou. Minha mão apertou o celular com tanta força que pensei que ia quebrar. As horas passaram devagar. Eu ali, escondida, assistindo. Eles bebendo, rindo, pulando na piscina, jogando vôlei no campo que Valdir aplainara sozinho. Fernanda deu uma entrevista improvisada para uma amiga que estava gravando stories. Fê, conta pra galera como foi adquirir esse paraíso. Ela sorriu. Aquele sorriso cínico que eu já conhecia bem. Ah, foi um processo, sabe? A propriedade estava meio abandonada, a dona não conseguia mais cuidar. A gente assumiu, reformou, trouxe vida de volta. Agora é nosso refúgio. Abandonada. A dona não conseguia mais cuidar. Senti ódio subir pela garganta como bile. Mas respirei. Fundo. Porque raiva descontrolada não resolve. Raiva estratégica, sim. Eram 22h30. A festa estava no auge. Música alta, gente dançando, gargalhadas ecoando. Fernanda subiu numa cadeira, taça na mão, pedindo atenção. Gente, quero fazer um brinde. O pessoal fez silêncio, taças erguidas. Quero agradecer a Deus por essa vida abençoada, por esse lugar maravilhoso que agora é nosso e por cada um de vocês que fazem parte da nossa família. A vida é sobre conquistas, é sobre merecer. E hoje a gente comemora tudo que conquistamos. Aplausos, gritos de viva, gente batendo taça. Olhei para o relógio. 22h50, 10 minutos. Abri o aplicativo do gerador. Dedo no botão de desligar. Abri o aplicativo do som. Arquivo de áudio pronto. Esperei, contando os segundos. O coração batendo no compasso. 23 real. Respirei fundo. E apertei. Clique. Escuridão absoluta. Por um segundo, silêncio total. Aquele tipo de silêncio que vem antes do caos. Então começaram os gritos. Que aconteceu? Acabou a luz. Alguém tem lanterna? Barulho de gente tropeçando. Cadeiras caindo. Alguém gritou que tinha caído na piscina. Celulares se acendendo feito vagalumes desesperados. Esperei mais 10 segundos, deixando o pânico crescer. Então, apertei o play. Minha voz, distorcida, grave, saiu de todas as caixas de som ao mesmo tempo, ecoando pela propriedade inteira como se fosse uma entidade. Esta propriedade tem dona. Os gritos pararam. Silêncio aterrorizado. E ela está observando cada um de vocês. Alguém gritou. Que porra é essa? Vocês invadiram, mentiram, roubaram. Cada movimento está sendo gravado. As autoridades já foram notificadas. Correria. Gente gritando, tropeçando. Alguém derrubou a mesa do bolo. Saiam, agora. Foi o caos. Massa desesperada tentando achar a saída. Gente deixando bolsa, chinelo, celular para trás. Só queriam sair. Ouvi alguém chorando. Outro gritando que era bruxaria. Fernanda berrando. Calma, gente. É só um blefe. Alguém tá fazendo pegadinha. Mas ninguém acreditou nela. O medo tinha vencido a razão. Pessoas correndo para van, para carros, para qualquer lugar longe dali. Esperei 5 minutos, até a correria diminuir. Então liguei as luzes de emergência. Só algumas. Apenas o suficiente para iluminar a área principal. E saí da casa de hóspedes. Caminhei devagar em direção à varanda da casa principal. Cada passo firme, cada respiração controlada. Subi os degraus, parei sob a luz. E ali, iluminada como uma aparição, olhei para baixa, onde ainda restavam umas 20 pessoas congeladas de medo. Fernanda estava no meio, cabelo desgrenhado, chapéu caído no chão, olhos arregalados. Juliano ao lado dela, pálido como papel. Abri os braços. E disse com voz calma, mas cortante. Boa noite. Eu sou a dona desta propriedade e vocês estão invadindo minha casa. Silêncio absoluto. Ninguém se mexeu. E então Fernanda, recuperando a voz, gritou. Irene, que loucura é essa? Desci os degraus. Devagar. Olhos fixos nela. Loucura? Loucura foi você roubar a chave da minha casa.
Loucura foi você fazer festa aqui sem minha autorização. 2 vezes. Loucura foi você mentir pro mundo inteiro dizendo que isso aqui é seu. Juliano deu um passo à frente, voz trêmula. Mãe, a gente pode conversar. Agora você quer conversar, Juliano? Depois de me excluir do seu aniversário? Depois de deixar essa mulher me apagar da sua vida? Ele abaixou a cabeça. Foi aí que as primeiras luzes azuis apareceram. Polícia. A viatura entrou pela porteira principal, giroflex cortando a escuridão como lâminas azuis. 2 policiais desceram. Um mais velho, bigode grisalho, postura de quem já viu de tudo. Outro mais jovem, caderneta na mão. Fernanda virou para mim, voz histérica. Você chamou a polícia para sua própria família? Respondi calma, olhando nos olhos dela. Chamei para invasores. Família respeita, família não rouba. O policial mais velho se aproximou. Boa noite. Recebemos uma denúncia de invasão de propriedade. Quem é a proprietária aqui? Dei um passo à frente. Eu, Irene Lovato. Tenho a escritura, IPTU em dia, e boletim de ocorrência prévio registrado contra invasões não autorizadas nesta propriedade. Mostrei os documentos no celular. Ele conferiu, olhou em volta, viu as pessoas ainda paralisadas, as mesas de festa, a bagunça. E essas pessoas estão aqui com sua autorização? Não, nenhuma delas. Esta é a 2ª invasão em menos de um mês. Tenho tudo filmado pelas câmeras de segurança. Juliano deu um passo desesperado. Policial, tem um mal-entendido aqui. Essa é minha mãe, eu sou filho dela, a gente... O policial ergueu a mão, cortando. O senhor é filho, não é dono. A propriedade está no nome de quem? Silêncio constrangido. Só no meu, eu disse firme. Meu falecido marido me deixou como única herdeira. Meus filhos não têm direito legal sobre essa propriedade enquanto eu for viva, e eu nunca autorizei festas aqui. Fernanda explodiu. Isso é ridículo. Ela tá ficando louca, policial. Senil. A gente só tá cuidando do que ela não consegue mais cuidar. O policial mais jovem olhou para ela com uma sobrancelha erguida. A senhora é quem na história? Nora dela, casada com o filho. Entendo. E a senhora tem procuração? Algum documento que dê direito de uso da propriedade? Fernanda engasgou. Eu? Não preciso. Sou da família. Legalmente, senhora, a família não dá direito automático de propriedade. Se a dona registrou o boletim e não autorizou, isso configura invasão. Foi quando a máscara de Fernanda caiu completamente. Ela se virou para mim, dedo em riste, voz cheia de veneno. Você é uma velha amargurada. Não suporta ver seu filho feliz. Sempre foi controladora, possessiva. O Juliano vive preso em você. Não respondi. Só olhei para ela. E naquele silêncio, deixei que todos ali vissem quem realmente era a pessoa descontrolada. O policial mais velho interviu. Chega. Respeito, por favor. A senhora tem o direito de ficar brava, mas não de desrespeitar a proprietária. Então ele se virou para todos os convidados, que ainda estavam paralisados, alguns gravando tudo pelo celular. Pessoal, essa propriedade é privada e vocês estão aqui sem autorização. Sugiro que saiam agora, de forma organizada, antes que a gente precise lavrar um termo circunstanciado contra cada um. Foi como destrancar uma represa. Gente correndo para pegar suas coisas, se desculpando, desaparecendo em menos de 5 minutos. Ficou só eu, os policiais, Juliano, Fernanda, Vitória e Roberto, que tinham chegado no meio do caos. Vitória veio correndo me abraçar. Mãe, meu Deus, a senhora tá bem? Tô, filha, agora tô. Juliano estava encostado na parede, cabeça baixa, como se quisesse desaparecer. O policial pegou os dados de todo mundo, anotou tudo, tirou foto da bagunça, da churrasqueira, das mesas. Dona Irene, a senhora quer registrar uma ocorrência formal? Olhei para o meu filho, para o homem que eu tinha gerado, que eu tinha amado incondicionalmente, que agora estava ali, destruído, envergonhado,
E uma parte de mim quis dizer: deixa pra lá. Ele é meu filho. Vou perdoar. Mas a outra parte, a parte que tinha sido humilhada, excluída, roubada, disse: não, não dessa vez. Quero. Invasão de propriedade, uso indevido, danos materiais. Quero tudo registrado. Juliano ergueu a cabeça, olhos vermelhos. Mãe, por favor. Não, Juliano. Você me ensinou uma coisa importante nessas últimas semanas. Ensinou que amor sem limite vira desrespeito, que generosidade sem consequência vira permissão para machucar. Então hoje eu tô sendo a mãe que eu devia ter sido antes, a que impõe limites. Fernanda deu risada amarga. Limites? Você tá destruindo seu filho por causa de um pedaço de terra. Me virei para ela e dessa vez minha voz saiu cortante como vidro. Não é um pedaço de terra. São 30 anos de suor. São as mãos calejadas do meu marido. São os domingos que a gente não descansou para construir isso aqui. É o lugar onde as cinzas dele estão. É memória. É dignidade. Coisas que você jamais vai entender, porque para você tudo é selfie, curtida, aparência. Ela ficou vermelha, mas não rebateu. Os policiais terminaram o registro. Dona Irene, isso vai para a delegacia. A senhora vai precisar ir lá segunda-feira para formalizar. Trouxe os documentos de propriedade, certidão de óbito do seu esposo, tudo que comprovar que a senhora é a única dona. Pode deixar. Eles foram embora. O som da viatura sumindo na estrada. Ficamos ali, na chácara iluminada pela lua. O silêncio agora era diferente. Não era de medo, era de rendição. Vitória segurava minha mão. Roberto ao lado dela, cabeça baixa. Juliano finalmente falou, voz quebrada. Mãe, eu sinto muito. Eu não sabia. Eu não percebi que tinha chegado a esse ponto. Respirei fundo. Você não percebeu porque não quis? Porque era mais fácil acreditar nela do que enxergar a verdade. Porque você escolheu conforto ao invés de caráter. Eu sei que errei. Não erraste, Juliano. Você me traiu, me excluiu, me apagou e fez tudo isso conscientemente. Não vem agora com não percebi. Você sabia. Ele começou a chorar. Soluços pesados, ombros tremendo. E foi ali, vendo meu filho chorando, que eu senti. Não pena. Não vontade de abraçar e dizer que estava tudo bem. Senti justiça. Porque às vezes, amor verdadeiro não é proteger da dor. É deixar a dor ensinar. Fernanda puxou o braço dele. Vamos embora, amor. Sua mãe não vale isso. Mas Juliano soltou o braço dela. Pela primeira vez soltou. Não, Fernanda. Quem não vale é você. Ela arregalou os olhos. O quê? Você me manipulou, me afastou da minha mãe, me fez acreditar em mentiras. E eu fui idiota o suficiente para deixar. Juliano, você tá louco? Não, pela primeira vez em meses, eu tô lúcido. Foi a gota d'água para ela. Fernanda olhou para todos nós, viu que tinha perdido e saiu correndo. Literalmente correndo. Pegou a bolsa dela que estava caída no chão e sumiu pela porteira. Nunca mais a vi. Fernanda sumiu na escuridão. O barulho dos saltos dela batendo na estrada de chão foi ficando cada vez mais distante até sumir completamente. Juliano ficou parado, olhando para onde ela tinha ido. Mãos nos bolsos. Respiração pesada. Ninguém falou nada por alguns segundos. Foi Vitória quem quebrou o silêncio. Juliano, você tá bem? Ele deu uma risada amarga. Bem, eu acabei de descobrir que sou um idiota, que passei meses sendo manipulado, que machucei minha própria mãe por causa de uma mulher que só queria... Patrimônio, completei. Ela queria patrimônio, status, fotos bonitas para postar. Nunca foi sobre você, filho. Era sobre o que você podia dar para ela. Ele se virou para mim. Olhos inchados, rosto destruído. Como você aguenta me olhar agora, depois de tudo que eu fiz? Cruzei os braços.
Não ia facilitar. Não dessa vez. Porque você é meu filho, mas isso não significa que eu vá fingir que tá tudo bem, porque não tá. Eu sei. Você me excluiu do seu aniversário, Juliano. Do seu aniversário. Fiz o bolo que você sempre amou e fiquei sozinha no apartamento enquanto você comemorava aqui, nessa chácara que eu e seu pai construímos, sem nem lembrar que eu existo. Ele cobriu o rosto com as mãos. Mãe! Não, me deixa terminar. Minha voz estava firme, mas as lágrimas começavam a apertar. Você permitiu que aquela mulher mentisse para todo mundo dizendo que isso aqui era dela. Você ficou em silêncio enquanto ela inventava que essa propriedade estava abandonada, que eu não conseguia mais cuidar. Você me transformou numa velha senil na cabeça das pessoas para justificar o roubo. Eu não sabia que ela tinha falado isso, ele gritou, desesperado. Eu juro, mãe, eu não sabia que tinha chegado a esse ponto. Mas você sabia que estava me excluindo, gritei de volta. Você sabia que estava me machucando e escolheu fazer mesmo assim porque era mais confortável para você, porque era mais fácil me afastar do que confrontar ela. Roberto colocou a mão no ombro da Vitória, que chorava baixinho. Juliano caiu de joelhos, literalmente, ali no chão de pedra da varanda. Mãe, eu sinto muito, eu sinto tanto. Eu não sei nem como pedir perdão por uma coisa dessas. Olhei para ele, para o meu filho de 43 anos, advogado bem-sucedido, sempre tão seguro de si, agora destruído no chão. E senti algo que não esperava sentir. Pena, mas não a pena que perdoa fácil. A pena que dói, a que reconhece o estrago. Juliano, levanta. Ele ergueu o rosto. Mãe, levanta. Ele se levantou cambaleando. Dei um passo em direção a ele. Você quer meu perdão? Então vai ter que merecer. E não é com choro. É com atitude. É provando dia após dia que você entendeu a gravidade do que fez. Eu vou fazer isso. Eu juro que vou. Começa agora. Me diz, você realmente acreditava que eu não conseguia mais cuidar dessa chácara? Ou foi conveniente acreditar nisso? Ele engoliu seco. Desviou o olhar. Olha para mim, Juliano. Ele olhou. Responde. Silêncio pesado. Depois, em voz baixa, ele disse: Eu sabia que a senhora conseguia, mas a Fernanda ficava insistindo tanto, dizendo que era para o seu bem. Que com o tempo a senhora ia agradecer. E eu quis acreditar. Porque era mais fácil. Foi a resposta mais honesta que ele me deu em meses. Obrigada, eu disse. Obrigada por finalmente ser honesto. Vitória se aproximou. Mãe, o que vai acontecer agora? Respirei fundo. Segunda-feira vou na delegacia. Vou formalizar a denúncia. Invasão de propriedade, uso indevido, danos materiais. Juliano empalideceu. Você vai me processar? Vou processar quem invadiu minha propriedade. Se seu nome está nessa lista, então sim. Mãe, por favor, ergui a mão. Juliano, consequências existem. Você é advogado. Sabe disso melhor que ninguém. Não vem pedir para eu passar a mão na sua cabeça porque agora você está arrependido. Arrependimento não apaga crime. Roberto, que tinha ficado quieto o tempo todo, falou. Dona Irene, com todo respeito, a senhora acha que isso vai resolver? Processo contra o próprio filho? Olhei para ele. Roberto, eu não tô buscando vingança. Tô buscando justiça. E tem diferença. Vingança é pessoal, irracional, desproporcional. Justiça é consequência merecida. E meu filho merece as consequências do que fez. Vitória limpou as lágrimas. Mãe, eu entendo a senhora. Mas a família vai sobreviver a isso? Foi a pergunta que me partiu. Porque eu não sabia a resposta. Vitória, família não é sobre sangue só. É sobre respeito, é sobre lealdade, é sobre estar presente. E nessas últimas semanas eu não tive família. Tive invasores. Juliano soluçou. Mãe,
Me dá uma chance. Uma. Deixa eu consertar isso. Como? Como você vai consertar humilhação? Como você vai consertar exclusão? Como você vai consertar eu ter ficado sozinha chorando enquanto você comemorava sem mim? Ele não tinha resposta. É isso, Juliano. Tem coisas que não se consertam. Só se aprende a conviver com o estrago. Peguei minha bolsa. Caminhei em direção ao carro. Mãe, aonde a senhora vai? Vitória perguntou preocupada. Pra casa. Pro meu apartamento em São Paulo, onde eu moro, sozinha, como sempre. Deixa eu te levar. Não precisa, filha. Eu dirijo bem. Sempre dirigi. Entrei no carro. Liguei o motor. Olhei pelo retrovisor. Juliano ainda estava parado na varanda. Vitória abraçada no Roberto. Todos ali, destruídos. E eu estava cansada, exausta, mas estranhamente inteira, porque pela primeira vez em meses eu tinha defendido minha dignidade, tinha dito não, tinha imposto limites. E mesmo que doesse, mesmo que meu coração estivesse em pedaços, eu sabia que tinha feito o certo. Dirigi de volta para São Paulo em silêncio, sem música, sem rádio, só eu e a estrada escura. Quando cheguei no apartamento, eram 2 da manhã. Tomei banho, coloquei o pijama, deitei na cama. E pela primeira vez em semanas, dormi sem ter pesadelos. Porque às vezes, paz não vem de reconciliação. Vem de justiça cumprida. E eu tinha cumprido a minha, mas a história ainda não tinha acabado. Porque segunda-feira chegaria. E com ela, decisões que mudariam tudo. Segunda-feira, 8 da manhã. Acordei antes do despertador, não porque estava ansiosa, estava decidida. Tomei café, me arrumei com cuidado, calça social preta, blusa branca, cabelo preso. Queria estar apresentável, respeitável. Porque hoje eu não era só Irene, a mãe magoada. Era Irene Lovato, proprietária, cidadã, mulher de direitos. Fui primeiro na delegacia de Ibiúna. Levei tudo. Escritura da chácara, certidão de óbito do Valdir, comprovante de IPTU, prints das mensagens do grupo de WhatsApp, vídeos das câmeras de segurança mostrando as invasões, recibo da troca de fechaduras, tudo. O delegado me recebeu pessoalmente. Delegado Meireles, uns 55 anos, postura séria. Dona Irene, recebi o relato dos policiais que foram no sábado. A senhora trouxe toda a documentação? Trouxe. Tá tudo aqui. Ele passou mais de 1 hora analisando, pausado, fazendo anotações. De vez em quando balançava a cabeça, indignado. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou. Dona Irene, isso aqui é caso sério. Invasão de propriedade, uso indevido, cópia não autorizada de chaves, dano ao patrimônio. E pior, é o próprio filho da senhora. Isso complica. Complica por quê? Crime é crime. Ele suspirou. Juridicamente, sim. Mas a senhora tem certeza que quer levar isso adiante? Processo contra filho costuma destruir famílias inteiras. Fiquei em silêncio alguns segundos. Pensando. Delegado, se eu não fizer nada, o que eu estou ensinando? Que desrespeito não tem consequência? Que mãe tem que engolir tudo calada? Ele assentiu devagar. A senhora tem razão. Só quis garantir que era uma decisão consciente. É, totalmente consciente. Então vamos protocolar. A senhora vai precisar voltar aqui na quinta para assinar uns documentos. E provavelmente vai ter audiência de conciliação daqui uns 30 dias. Pode marcar. Saí da delegacia com o protocolo na mão. Coração apertado, mas passos firmes. De lá, fui direto para o escritório do Dr. Heitor. Ele me recebeu com um café forte e aquele olhar de quem já esperava a minha visita. Dona Irene, como foi? Protocolado. Delegado falou que é caso sério. Ótimo. E agora? Vamos processar também civilmente? Balancei a cabeça. Ainda não decidi. Mas tem outra coisa que eu quero fazer. Hoje. Agora. Fala. Quero refazer meu testamento. Ele ergueu as sobrancelhas. Tem certeza? Absoluta.
E quero fazer algo mais. Quero uma escritura pública declarativa de propriedade exclusiva. Deixar documentado, em cartório, que aquela chácara é minha, que ninguém tem direito sobre ela enquanto eu for viva, e que qualquer tentativa de questionar isso é nula. Dr. Reitor anotou tudo. Isso é sábio. Protege a senhora de tentativas futuras de uso capião ou alegação de posse compartilhada. Então faz. Ele preparou os documentos ali mesmo. 2 horas depois, estávamos num cartório em Pinheiros. A tabeliã Dona Silvia, uma senhora elegante de uns 60 anos, leu tudo com atenção. Dona Irene, a senhora tem certeza dessas disposições testamentárias? Elas são incomuns. Tenho certeza. Ela leu em voz alta, como era protocolo. Deixo a propriedade rural localizada em Ibiúna, SP, matrícula 4587, para 50% para minha filha Vitória Lovato Ferreira e 50% para o Instituto Reconstruir, instituição de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Meu filho, Juliano Lovato, fica expressamente excluído desta herança, conforme previsto no artigo 1961 do Código Civil, por ato de indignidade. Juliano. Deserdado. Meu coração apertou, mas não voltei atrás. A tabeliã continuou. A senhora entende que essa exclusão é definitiva e que seu filho precisará provar judicialmente sua reabilitação moral caso queira reverter? Entendo. E entende que ele pode contestar? Pode, mas vai perder, porque tenho provas de tudo que ele fez. Assinei. Reconheci firma. Registrei. Quando saí do cartório, às 16 horas, eu tinha em mãos 2 documentos que mudavam tudo. 1. Escritura declaratória de propriedade exclusiva. 2. Testamento registrado em cartório, com validade jurídica imediata. Sentei num banco da praça em frente ao cartório. Segurei os papéis e chorei. Não de arrependimento, de alívio, porque finalmente, meu patrimônio estava protegido. Minha vontade, documentada. Minha dignidade, resguardada. O celular tocou. Era Juliano. Deixei tocar até cair na caixa postal. Ele ligou de novo, 5 vezes. Na sexta, atendi. Mãe, a gente precisa conversar. Sobre tudo. Por favor, me encontra comigo. Só meia hora. Suspirei. Onde? No café perto do seu apartamento. Aquele que a senhora gosta. Eu tô aqui esperando. Desliguei. Guardei os documentos na bolsa e fui. Quando cheguei, ele estava numa mesa do canto. Olheiras profundas. Barba por fazer. Roupa amassada. Sentei na frente dele sem cumprimentar. Ele tentou sorrir. Não conseguiu. Obrigado por vir. Fala logo o que quer. Tenho coisas para fazer. Ele respirou fundo. Colocou um envelope em cima da mesa. Isso aqui é um cheque de R$ 8.500, pelos danos na chácara. Limpeza, reparos, tudo. E isso? Colocou outro papel. É uma carta de confissão, assumindo responsabilidade total pelas invasões, isentando a senhora de qualquer culpa. Se a senhora quiser usar num processo, pode. Olhei para os papéis. Sem pegar. E por que você está fazendo isso? Porque eu errei, gravemente. E porque eu perdi a Fernanda, mãe. Ela sumiu, bloqueou meu número. Descobri que ela tinha 3 cartões de crédito no meu nome que eu não sabia. Dívida de quase 40 mil. Descobri que ela estava tendo um caso com um personal trainer. Descobri que tudo era mentira. Não senti pena. Senti algo pior. Indiferença. E você quer que eu faça o quê com essa informação? Ele engasgou. Eu só queria que soubesse que eu descobri. Que eu fui idiota. Que você tinha razão. Juliano, eu não preciso que você me diga que eu tinha razão. Eu já sabia. O que eu preciso é que você entenda que algumas coisas não se consertam com cheque. Coloquei então, em cima da mesa, cópia do testamento registrado. Ele pegou, leu e foi perdendo a cor. Mãe, você me...
Me deserdou? Deserdei. Por quê? Me inclinei para frente. Porque você me traiu. Porque você me humilhou. Porque você escolheu uma mentirosa ao invés da verdade. E porque eu não vou passar o resto da vida com medo de que você faça isso de novo. Ele começou a tremer. Mas, mãe, eu sou seu filho. E eu sou sua mãe. Mas nem sangue justifica desrespeito. Levantei. Peguei minha bolsa. O cheque eu aceito. A carta eu aceito. Mas o testamento fica como está. Se você quiser meu perdão de verdade, vai ter que provar. Com anos de atitude, não com choro de 2 semanas. Saí do café. Ele não me seguiu. Março de 2025. 6 meses depois do apagão. Estava na chácara, podando as roseiras que Valdir tinha plantado. O sol da tarde batia quente nas costas, mas era um calor bom. Suor de trabalho honesto. Dona Marlene estava na cozinha preparando café. O cheiro vinha pela janela, misturado com o perfume das flores. Meu celular tocou. Vitória. Oi, filha. Mãe, tô indo aí com as crianças. Chego em 1 hora. Levo alguma coisa? Só vocês. Já fiz bolo de milho. Perfeito. Te amo. Também te amo. Desliguei, sorrindo. Vitória tinha se tornado minha parceira de finais de semana na chácara. Ela, Roberto e meus netos Lucas e Mariana vinham toda semana. A gente cozinhava junto, jogava bola, via filme na varanda. A chácara tinha voltado a ser lar. Não cemitério de mágoas. O processo contra Juliano ainda estava correndo. Audiência de conciliação marcada para daqui 2 meses. Dr. Heitor achava que iam propor acordo. Eu ainda não tinha decidido se aceitava. Fernanda sumiu completamente. Soube por terceiros que tinha voltado para Campinas, estava morando com os pais, processada por dívidas. O divórcio dela com Juliano saiu em 45 dias. Ele não contestou, não pediu nada. Só queria distância. E Juliano? Ah, Juliano. Nos primeiros 2 meses, ele ligava todo dia. Eu não atendia. Ele mandava mensagens. Eu lia, mas não respondia. Ele depositou os $8.500 dos danos. Mandou a carta de confissão autenticada. Pagou todas as dívidas que Fernanda tinha feito no nome dele. No 3º mês, ele parou de ligar todo dia. Passou a mandar uma mensagem por semana. Simples. Bom dia, mãe. Espero que esteja bem. Sinto sua falta. Eu lia, mas ainda não respondia. No 4º mês, ele apareceu na porta do meu apartamento, sem avisar, com um buquê de margaridas, minhas flores favoritas. Abri a porta. Não convidei para entrar. Oi, mãe. Oi. Silêncio constrangido. Eu só queria trazer isso e dizer que eu entendo se nunca me perdoar. Mas que eu vou passar o resto da vida tentando merecer uma segunda chance. Peguei as flores. Obrigada. Ele esperou, esperando que eu dissesse mais alguma coisa. Não disse. Tá bom, vou indo. Tchau, mãe. Tchau, Juliano. Fechei a porta, coloquei as flores num vaso e chorei. Porque perdoar dói. Às vezes dói mais que guardar rancor. No 5º mês, Vitória veio conversar comigo, séria. Mãe, preciso falar uma coisa sobre o Juliano. Meu estômago embrulhou. Ele tá bem? Aconteceu alguma coisa? Ele tá diferente. Começou terapia, 3 vezes por semana. Tá fazendo trabalho voluntário num asilo. Vendeu o carro importado, comprou um popular, mudou para um apartamento menor. Mãe, ele tá se reconstruindo. Fiquei em silêncio, processando. E ele pediu para te contar isso? Não. Ele me fez jurar que eu não contasse. Disse que não quer que pareça manipulação. Que quer que você o perdoe quando e se quiser, sem pressão. Aquilo mexeu comigo de um jeito que não esperava. Por que você tá me contando então? Vitória segurou minha mão. Porque você é minha mãe. E eu vejo você sofrendo. Vejo você olhando pro telefone esperando mensagem dele. Vejo você guardando as flores que ele traz. Mãe, você quer perdoar. Só tá com medo. Tinha razão. Eu tinha medo.
Medo de perdoar e ser machucada de novo. Medo de abrir a porta e descobrir que era armadilha. Vitória, não sei se consigo. Não precisa saber agora. Só pensa, porque ele é seu filho, e você é mãe, e sei que isso dói nos dois. Ela foi embora, me deixou sozinha com meus pensamentos, e foi aí, naquela noite, que tomei uma decisão. Peguei o celular, digitei: Juliano, domingo tem almoço na chácara, 12h, não se atrase. Enviei antes de me arrepender. A resposta veio em 30 segundos. Estarei lá, mãe. Obrigado. E agora, 6 meses depois do apagão, eu estava aqui, podando roseiras, esperando minha filha chegar, esperando domingo chegar. Porque perdoar não significa esquecer. Significa dar uma chance para a reconstrução, com limites, com cuidado, mas com esperança. A campainha da porteira tocou. Vitória chegando. Fui abrir com o coração mais leve. Lucas e Mariana desceram correndo do carro. Me abraçaram com aquela energia de criança que cura qualquer ferida. Vó, a gente trouxe bola nova. Bora jogar? Bora! Naquela tarde, jogamos bola. Fizemos piquenique na sombra da jabuticabeira. Vitória me ajudou a plantar mudas novas de temperos na horta. E quando o sol começou a se pôr, ficamos todos na varanda. Eu, Vitória, Roberto, Lucas, Mariana, tomando chimarrão, vendo o céu ficar laranja. Vó, Lucas perguntou, no domingo o tio Juliano vem mesmo? Vem. Faz tempo que não vejo ele. Eu sei, meu amor, faz tempo. Você tá brava com ele ainda? Olhei pro meu neto, pros olhos inocentes dele, e respondi com honestidade. Não mais. Tô cansada de ficar brava. Agora só quero paz. Mariana, de 7 anos, subiu no meu colo. Vó, a professora falou que perdoar é tipo limpar a casa, tira a sujeira para poder viver melhor. Sorri, abracei ela. Sua professora é muito sábia. Naquela noite, quando todos foram embora, fiquei sozinha na varanda, olhando as estrelas, conversando mentalmente com Valdir. Amor, acho que tô fazendo certo. Acho que você aprovaria. Sei que sempre disse que família é sagrada, mas também me ensinou que respeito é base de tudo. Então tô tentando equilibrar os dois. Perdoar, mas não esquecer. Reconstruir, mas com limites. O vento balançou as folhas da jabuticabeira. Pareceu uma resposta. Sorri. Levantei, tranquei a casa. Domingo estava chegando, e com ele uma nova chance. Não sabia como seria, não sabia se daria certo, mas sabia que tinha que tentar. Porque amor de mãe não morre, só aprende, amadurece, se transforma. E eu tinha aprendido a lição mais difícil de todas. Amar não é permitir tudo. É saber dizer não quando necessário, e saber dizer sim quando possível. Domingo, 12h, mesa posta. Seria um recomeço, frágil, cuidadoso, mas real. E às vezes é isso que basta. Domingo, 11h45. Estava na cozinha temperando a picanha quando ouvi o carro na entrada. Meu coração disparou. Limpei as mãos no avental. Respirei fundo. Pela janela, vi Juliano descendo do carro. Calça jeans simples, camisa branca, um buquê de flores na mão. Não as caras de floricultura. Eram do tipo que se compra na feira, coloridas, simples, honestas. Ele parou na frente da porta, hesitante, como se pedisse permissão silenciosa para entrar. Fui até a porta. Abri. Ficamos ali, parados, nos olhando. Mãe e filho. 2 estranhos tentando se reconhecer depois da tempestade. Oi, mãe. Oi, filho. Entra. Ele entrou devagar, olhando tudo como se visse pela primeira vez. Ou como se tivesse medo de que tudo desaparecesse. Entregou as flores. Pra senhora. Obrigada. Vou colocar na água. Enquanto eu arrumava as flores no vaso, ele ficou parado na sala. Mãos nos bolsos, desconfortável. Senta, Juliano. Não fica aí parado. Ele sentou na beirada do sofá. Como visita. Não como filho. Trouxe 2 copos de suco de maracujá.
Sentei na poltrona em frente a ele. Silêncio. Foi ele quem quebrou. Mãe, eu ensaiei esse momento 1000 vezes, mas agora que tô aqui, não sei por onde começar. Começa do jeito que conseguir, sem enfeite, só verdade. Ele assentiu. Respirou fundo. Eu passei esses 6 meses me desconstruindo, fazendo terapia, entendendo onde eu errei. E mãe, eu errei em tudo. Na omissão, na covardia, na escolha de ficar cego para manipulação. Eu coloquei uma mulher que eu mal conhecia acima da senhora, que me deu a vida. Ouvi em silêncio. E o pior, eu sabia. Lá no fundo, eu sabia que estava errado. Mas era mais fácil fingir que não sabia. Era mais confortável culpar a senhora de ser difícil do que admitir que eu estava sendo um filho horrível. A voz dele falhou, mas ele não chorou. Só continuou. Não vim aqui pedir que esqueça. Sei que isso não se esquece. Vim pedir uma chance de provar que eu mudei, que eu entendi, que eu não vou mais deixar ninguém te desrespeitar, nem eu mesmo. Fiquei olhando para ele. Para o homem de 43 anos que tinha voltado a parecer o menino de 8 que eu conhecia. Humilde, honesto, vulnerável. Juliano, você me machucou de um jeito que eu nem sabia que era possível. Me fez sentir descartável, invisível, como se 43 anos de dedicação não valessem nada. Eu sei, mas... Ergui a mão. Eu também aprendi algo nesses 6 meses. Aprendi que guardar mágoa me machuca mais que te punir. Aprendi que amor de mãe não se apaga, mas precisa de respeito para sobreviver. E aprendi que perdão não é fraqueza, é coragem. Ele ergueu os olhos, esperançoso. Então sim, eu te perdoo. As lágrimas que ele tinha segurado finalmente caíram. Silenciosas, pesadas. Mas, continuei, firme. Perdoar não significa voltar a ser como era. Significa reconstruir algo novo. Com limites, com verdade, com respeito. Se você cruzar esses limites de novo, não vai ter terceira chance. Ele assentiu, desesperado. Não vou cruzar, juro. E tem outra coisa. Me levantei, fui até a bolsa, voltei com um papel. O testamento continua como tá. A chácara vai para Vitória e para o instituto. Isso não muda. Vi a dor passar pelo rosto dele, mas ele engoliu, aceitou. Entendo. E... eu mereço. Não vim aqui por herança, mãe. Vim porque não aguento mais viver sem você. Foi essa frase que me quebrou. Levantei, fui até ele e finalmente, depois de 6 meses, abracei meu filho. Ele se desfez nos meus braços. Chorou como criança. E eu chorei junto. Porque perdoar dói. Mas não perdoar dói mais. Ficamos ali. Não sei quanto tempo. Só sei que quando nos separamos, algo tinha mudado. O peso tinha saído. Vem, vamos fazer o almoço juntos. Na cozinha, ele cortou os legumes enquanto eu preparava a farofa. Conversamos sobre terapia dele, sobre o trabalho voluntário no asilo, sobre como ele tinha descoberto quanta coisa superficial tinha na vida dele. Sabe o que é engraçado, mãe? Eu achava que a chácara era sobre patrimônio. Mas não é. É sobre pertencimento. É sobre ter um lugar que te aceita, que guarda sua história. E eu quase destruí isso. Quase. Mas não destruiu. Porque eu não deixei. Ele sorriu. A senhora é forte demais. Não sou forte. Só cansei de ser capacho. Às 13h, Vitória chegou com a família. Quando viu Juliano, ela parou. Olhou para mim. Eu acenei que estava tudo bem. Ela correu e abraçou o irmão. Que saudade, seu idiota. Também estava com saudade, Vi. Lucas e Mariana, tímidos no começo, logo estavam pendurados no tio. Juliano jogou bola com eles, contou piada ruim, fez careta. Voltou a ser o tio que eles conheciam. Durante o almoço, ficamos todos na mesa da varanda, comendo picanha, farofa, vinagrete. Rindo, lembrando histórias antigas. Em algum momento, olhei em volta. Meus filhos, meus netos, minha mesa farta, minha chácara viva. E senti o Valdir ali, na brisa, no cheiro da jabuticabeira,
no sol que batia na madeira da mesa que ele tinha feito. Vitória ergueu o copo. Um brinde, para a família, para recomeços, para a mãe mais corajosa que eu conheço. Todos ergueram os copos. Juliano me olhou. Para a senhora, mãe, por nos ensinar que amor tem limite, e que limite é amor. Brindamos, e naquele momento, entendi. A chácara não era só terra, era lição, sobre dignidade, sobre não se deixar apagar, sobre perdoar sem se anular. Depois do almoço, ficamos na varanda vendo o pôr do sol. Juliano ao meu lado, em silêncio respeitoso. Mãe, posso perguntar uma coisa? Pode. Por que me deu essa chance, mesmo depois de tudo? Olhei para ele, pro homem que eu tinha gerado, que tinha me machucado, mas que também tinha voltado. Porque filho não é descartável, Juliano, é responsabilidade eterna, e às vezes amar significa deixar cair para aprender a levantar. Você caiu, mas levantou, e isso importa. Ele segurou minha mão. Obrigado. Não me agradeça. Me respeita pelo resto da sua vida. Vou fazer isso, prometo. Ficamos ali até escurecer, vendo as estrelas aparecerem uma por uma, como sempre fazíamos quando ele era pequeno. E pela primeira vez em meses, senti algo que tinha esquecido como era: esperança. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. Sei que foi longa, sei que foi dolorida, mas precisava ser contada. Porque tem muita mulher por aí passando pelo que passei, sendo desrespeitada por gente que deveria proteger, sendo manipulada, excluída, apagada. E eu quero que você saiba, você não precisa aceitar isso. Respeito não é opcional, dignidade não se negocia, e amor que machuca não é amor. É prisão. Aprendi que generosidade sem limite vira abuso. Perdão sem justiça vira permissão para machucar de novo. Família não é sobre sangue, é sobre respeito. Mãe não é capacho, é ser humano com direitos. Às vezes amar é saber dizer não. Hoje, 6 meses depois do apagão, minha vida não voltou a ser como era. É melhor. Porque agora eu tenho algo que não tinha antes: limites. Juliano ainda está provando que mudou, dia após dia. E eu observo. Com amor, mas também com atenção. A chácara continua minha, e vai continuar, porque eu mereci cada centímetro dela. E você? Você tá permitindo que alguém te apague? Tá aceitando desrespeito em nome de manter a paz? Porque eu descobri uma coisa: paz verdadeira não vem de silêncio, vem de justiça. Então, se essa história tocou você, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você precisa desligar na sua vida para recuperar sua luz? Pensa nisso, porque ninguém merece viver no escuro. Eu sou Irene, tenho 68 anos, viúva, mãe, avó, proprietária e dona da minha história. Assim como você deveria ser da sua. Se este relato te impactou de alguma forma, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Deixa aquele like se você acredita que dignidade não se negocia. E se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais de pessoas que se levantaram quando todos achavam que iam cair. Porque a vida não é sobre nunca cair. É sobre levantar com a cabeça erguida. Até a próxima história. E lembra, sua luz é sua. Ninguém tem o direito de apagar. Fim.